eles vão construir feudos, pequenos feudos espalhados pelo país, como vassalos que vão servir todos a um novo império. Provavelmente vai haver uma revolta e a república vai acabar. Era medieval a gente já vive, né? Só não é oficial, mas a gente já vive. O povo das favelas do Brasil são camponeses escravos praticamente. São eles que constroem a riqueza do país e eles vivem em uma situação extremamente precária. É uma opressão bizarra, é uma exploração bizarra do povo brasileiro. E essa galera aí, eles são apoiadores de governos estrangeiros. Por isso eles têm tanto poder, porque eles são armados, financiados, apoiados, tanto economicamente, quanto ideologicamente, quanto espiritualmente, por governos estrangeiros. E assim eles mantêm o domínio desses governos estrangeiros sobre o povo brasileiro. Por isso a gente que é brasileiro, a gente que realmente é brasileiro, que não é chupa-rola do estrangeiro, precisa se unir para a gente conseguir tomar posse dessa terra que pertence a nós por direito. A justificativa que foi utilizada para entregar a terra da Palestina para os israelitas, para os hebreus, para os judeus, é uma justificativa muito menor do que as favelas que nós temos aqui no nosso país. Um povo, uma situação extremamente precária, passando fome, muito pior do que os judeus. Só não é perseguido oficialmente, porque eles já são assassinados pela polícia. A polícia brasileira é a polícia que mais mata no mundo. O povo está totalmente controlado, doutrinado e domesticado em currais. E eles têm a ilusão de que são livres, de que são cidadãos por causa dessa bosta de voto. Quando na verdade todos os que ganham uma eleição ganham porque são financiados e porque conseguem realizar um nível de disseminação propagandista capaz de entrar na mente das pessoas, possibilitando uma vitória. Então essa é uma ilusão de democracia, quando na realidade a opinião das massas é controlada, manipulada, direcionada pela mídia, pelas igrejas, pela ideologia. Então as pessoas não têm consciência do voto que elas realizam, tanto porque os candidatos que conseguem chegar à candidatura de cargos de grande importância, como presidência ou prefeitura, são pessoas já escolhidas a dedo, que dificilmente eles vão permitir alguém que não faz parte do sistema deles, da rede deles, de conseguir se candidatar, e se consegue, acaba sendo extremamente ridicularizado a ponto de não ter mínimas chances de vitória. Então a república é um sistema falho, extremamente falho. A democracia é um sistema extremamente falho. É preciso que o povo brasileiro se una, se conecte a ponto de desenvolver telepatia entre si, para conseguir agir como um único corpo, conseguir defender a terra dos invasores. Lá em Israel, os judeus, quando tomaram posse da Palestina, eles defenderam a Palestina do Egito e de outros países, a ferro e fogo. Por isso eles conseguiram se preservar naquela terra. Então não adianta a gente achar que vão entregar a terra para nós de bom grado, porque isso não vai acontecer. Nunca aconteceu. Sempre tomaram as terras a ferro e fogo. E é a mesma forma, é o único jeito de se defender a terra, a ferro e fogo. Nós precisamos impedir que o Império Português consiga ter influência que tem sobre o nosso império, as nossas terras, por meio dessas dívidas externas, não só o português, como outros países também. O próprio Estados Unidos, por exemplo. Eles têm bases, os Estados Unidos têm bases dentro das nossas matas, da Amazônia. Só que
A Amazônia não pertence a eles não têm que ter bases aqui na Amazônia. Nosso exército brasileiro que deveria ter bases na Amazônia, não eles. Só que o problema é que o nosso exército brasileiro está de pernas arreganhadas para os Estados Unidos. Nosso exército brasileiro, ele foi financiado, foi corrompido no golpe do Império, quando o Império foi tomado de Dom Pedro. E isso está depois da invasão, né? Mas o que conta aqui não é segregação racial, não é uma questão de segregação racial, filtragem racial. Eu não tenho vergonha de ser descendente de português, não tenho ódio dos portugueses. Eu só exijo que a nossa nação e as pessoas que vivem nela, que nasceram nela e que trabalham nela, nessa terra, tenham o usufruto adequado dessa terra. Porque as pessoas que nasceram aqui, os brasileiros que trabalham aqui, são escravos da terra. E todos os frutos são tomados, tirados de nós desde a colonização. A gente precisa divulgar para as pessoas, conversar com as pessoas, fazê-las entender sua origem, fazê-las entender onde elas realmente se encontram, no papel de escravos de um sistema imperialista que controla a maior parte do mundo. A gente precisa entender que somos escravos para a gente conseguir lutar contra as influências da mídia, para a gente poder construir de forma consciente a nossa própria mentalidade, a nossa própria cultura, e não ser uma simples sombra da cultura estrangeira. A gente precisa desenvolver nossa cultura. Mas não adianta a gente tentar desenvolver a nossa cultura presos em currais que são a nossa casa, onde a gente vive, nossas favelas. A maior parte da população brasileira está presa em currais, comunidades. E essas pessoas precisam de espaço, precisam de conexão com a natureza para conseguir desenvolver sua mentalidade. Precisam de liberdade para conseguir fugir da mídia, fugir da ideologia, fugir da religião. A religião também é uma das principais formas de doutrinação, de hipnose de massas, para manter as pessoas dormentes na espera de um salvador, distanciadas do seu verdadeiro potencial, que é o espírito, achando que são pecadores, que são mortais, imperfeitos e pecadores. Isso é uma ilusão para enfraquecer a mentalidade da pessoa, deixando ela passiva às circunstâncias, afastando ela da virtude, que é a força que pode movê-la contra esse império que escraviza as pessoas. Todo o conteúdo produzido aqui é gratuito. Caso queira contribuir, siga a orientação na descrição.